Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. E, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, os assuntos que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito à ECD e à ECF, mais especificamente com relação à retificação ou substituição desses arquivos. Então, nós temos uma primeira ponta, a questão da substituição ou retificação, que muitos chamem, da ECD, a Escrituração Contábil Digital. Como regra geral, de acordo com o artigo 8º da Instrução Normativa 2003-2021, a ECD, após autenticada, somente pode ser substituída caso contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo, na forma do previsto nos itens 31 a 36 da Interpretação Técnica Geral, ITG 2000, com revisão 1. Então, o que acontece? Como se diz, após a autenticada, hoje a autenticação da ECD ela se dá com a entrega. O recibo de entrega da ECD já equivale à autenticação. Então, a partir do momento que o contribuinte entregou uma ECD, gerou o recibo de entrega, para efeitos legais e fiscais, ela já está autenticada, essa autenticação se dá automaticamente pela entrega. E a substituição dessa ECD, então a norma diz que ela só pode ocorrer caso a ECD contenha erros que não possam ser corrigidos por meio de lançamento contábil extemporâneo. Como se sabe, na escrituração contábil, os erros que são cometidos, que possam ser corrigidos através de lançamentos extemporâneos, são aqueles erros que decorrem de que o contribuinte pode realizar um lançamento complementar, um lançamento de estorno, de transferência de contas. Então, o que acontece? Todos aqueles lançamentos que possam ser feitos complemento, estorno, transferências, esses lançamentos podem ser feitos de forma extemporânea. O que significa? Que o contribuinte ele pode lançar, vamos supor, na data de hoje, na sua escrituração contábil, registros que vão corrigir lançamentos efetuados em 2022, por exemplo. Mas só que na escrituração contábil, esses lançamentos temporâneos eles vão aparecer no diário de hoje. E ao serem gerados no diário de hoje, eles vão ter uma extensão lá, um registro específico que vai identificar que esses lançamentos eles são extemporâneos e vai identificar a data que eles se referem, certo? Então, eu não preciso substituir uma escrituração contábil do ano de 2022, por exemplo, para fazer um complemento de receita, um complemento de despesa, um lançamento bancário que deixou de ser feito, o estorno de um lançamento feito de forma indevida, a transferência de um saldo para uma conta para outra. Todos esses lançamentos que podem ser feitos de forma extemporânea, não pode ser feita a substituição da ECD para este fim. Em que situações, então, o contribuinte pode retificar ou substituir a ECD? Ele pode substituir a ECD quando tem, por exemplo, um erro, um ajuste no formato eletrônico das informações. Então, erros de cadastro de plano de conta, erros de cadastro de aglutinação, ou até de formato, plano do lucro real, presumido. Então, esse tipo de falha que o contribuinte pode substituir a ECD. Ou quando tiver, por exemplo, algum problema de interface nas informações que geraram a ECD, aberturas de subcontas, exigida pela Lei 2.973, 2014, desde que não altere o saldo da conta. Então, o contribuinte teria que fazer uma subconta, não fez, ele pode substituir a ECD para fazer essa subconta, registrar a subconta, desde que o saldo da conta não seja alterado. Mas, como regra geral,
a maioria dos lançamentos complementares, estornos e transferências, eles não ensejam a necessidade de substituição da ECD. Na verdade, pode até esse pedido de substituição vir a ser negado, porque para fazer a substituição da ECD, o contribuinte praticamente elabora um processo que vai solicitar para a junta a substituição, onde ele vai ter que identificar a escrituração substituída, né, fazer uma descrição pormenorizada dos erros, identificação clara e precisa dos registros com erros, exceto quando decorra de erro já descrito, a autorização expressa para que as informações da ECD substituída possa ser consultada pelo Conselho Federal de Contabilidade, porque um dos procedimentos é o encaminhamento da ECD substituída para que o Conselho Federal de Contabilidade se manifeste sobre essa substituição, e a descrição dos procedimentos pré-acordados, executados pelos auditores, quando essa ECD tiver sido auditada. Então, sempre que uma escrituração contábil for auditada e ela haver a necessidade de substituição, o auditor vai ter que se manifestar sobre essa substituição. Então, em termos, como regra geral, a substituição da ECD, quando possível, né, que não decorra de erros que estão sujeitos a lançamento extemporâneo, ela só pode ser feita até o fim do prazo para a entrega da ECD do ano calendário subsequente. Então, por exemplo, a ECD do ano calendário 2021 não é mais possível substituí-la, porque o prazo da entrega da ECD 2022 já se encerrou em agora junho de 23. E a ECD de 22, os contribuintes têm o prazo até final de junho de 24 para substituir a ECD de 2022, que foi entregue agora até junho de 23. Então, com relação à substituição da ECD, ou retificação, que muitos dizem, são essas as regras, né? E fica aqui o destaque de que só pode ser feita a substituição caso os erros, as falhas ali cometidas não possam ser corrigidas por meio de lançamentos de retificação, lançamentos extemporâneos. Tá ok? Agora nós temos na sequência também a questão da retificação da ECF. A ECF, como é a finalidade básica da ECF, é a apuração do imposto de renda e da contribuição social, como regra geral, a ECF, o contribuinte ele tem um prazo de até 5 anos, né, para fazer a retificação da ECF entregue com falhas. Então, sendo constatado qualquer falha no preenchimento da ECF, ou por omissão de informações, ou informações prestadas de forma indevida, com bases indevidas, ou até retificação, que decorra da retificação das bases de lançamentos extemporâneos inseridos na contabilidade, o contribuinte tem o prazo de até 5 anos para retificar a ECF. Sempre lembrando, por exemplo, sempre que o contribuinte fizer a substituição de uma ECD e a ECF correspondente já tenha sido entregue, obrigatoriamente ele vai ter que retificar a ECF para fazer a validação da ECD na ECF. Então, o contribuinte que substitui uma ECD, e já entregou a ECF daquele período, obrigatoriamente ele vai ter que retificar a ECF também. No caso de lançamentos extemporâneos, então o contribuinte realizou na data de hoje, por exemplo, lançamentos extemporâneos que afetem o resultado dos anos calendário 2018, 19, 20, 21 ou até mesmo 22. 22 no caso ainda não quer, mas 21. O contribuinte, se ele realizou na sua escrituração contábil lançamentos extemporâneos de anos anteriores, cuja ECF já tenha sido entregue, ele obrigatoriamente vai ter que retificar as ECF dos respectivos períodos para refletir nesta ECF os ajustes da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social daqueles lançamentos temporâneos que ele fez na contabilidade atual. Então, com relação à retificação da ECF, e também, por último, lembrando, sempre que uma ECF alterar valor de imposto de renda ou contribuição social a pagar,
inclusive por estimativa mensal, né, nas empresas que são com balanço anual, obrigatoriamente o contribuinte vai ter que retificar também a DCTF correspondente àqueles períodos fiscais em que tiveram o saldo de imposto de renda e contribuição social alterados. Então, com relação à ECF, quanto à retificação, a validade e o prazo seriam esses. O recado que a gente gostaria de transmitir ao senhor na área federal seriam esses, então. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio e depois com o colega André. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Neste módulo do painel tributário, vamos tratar um pouco sobre a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados e algumas alterações do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul ocorridas na semana passada. Os deputados, na sessão plenária do dia 7 de julho, aprovaram em 2 turnos o texto da reforma tributária que vai ao Senado, ou seja, a PEC 4519, e ela une em 5 impostos sobre consumo. Prevê a criação de fundos para desenvolvimento regional para buscar créditos de ICMS até 2032 e também unifica a legislação dos novos impostos. Conforme a notícia do site da Câmara dos Deputados, da sexta-feira, dia 7, o texto foi elaborado pelo relator deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP de Pernambuco. Segundo a proposta, uma lei complementar criará o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, para englobar ICMS e o ISSQN, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, para substituir o IPI, o PIS e a COFINS. A proposta aprovada cria 2 fundos, um para pagar até 2032 pelas isenções fiscais do ICMS concedidas no âmbito da chamada guerra fiscal entre os estados e outro para reduzir as desigualdades regionais. Quanto à cesta básica, que é uma das novidades em relação a todas as versões já apresentadas, desde que o assunto vem sendo tratado ao longo dos anos, é a isenção do IBS e da CBS sobre produtos de uma cesta básica nacional de alimentos, a ser definida em lei complementar. Além desta isenção, o texto prevê outras de 100% ou 60% das alíquotas, dentre outros para serviços de educação e saúde, medicamentos, equipamentos médicos, transporte coletivo de passageiros, insumos agropecuários, produções artísticas e culturais e alimentos destinados ao consumo humano. Uma lei complementar, então, vai definir quais os tipos de serviço ou de bens desses setores que serão beneficiados. Caso seja aprovada já em 2023, a reforma tributária permitirá de maneira imediata a adoção do imposto seletivo, ou seja, um outro tributo federal que incidirá sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Quanto ao IBS e à CBS, que dependem de lei complementar para criá-los, o texto permite a cobrança da CBS a partir já de 2026, com alíquota de 0,9% e de 0,1% do IBS. Isto tudo para uma adaptação inicial, né? Já a partir de 2027, então, a CBS substituirá definitivamente os tributos federais, IPI, PIS e COFINS, que incide sobre bens e serviços.
Em relação à Zona Franca de Manaus, o IPI terá alíquota zero para todos os produtos que também tenham industrialização fora da Zona Franca de Manaus, que constituirá e deverá continuar, né, a aproveitar créditos desse tributo, para o qual conta com isenção até 2023, então quando será extinto. Até 2078, ano atualmente previsto pela própria Constituição Federal para a vigência do tratamento tributário favorecido à Zona Franca de Manaus, as empresas da região poderão contar com mecanismos para manter o diferencial competitivo assegurado à região nos níveis estabelecidos pela legislação dos tributos extintos pela reforma. As leis do IBS e CBS deverão garantir igual diferencial competitivo às áreas de livre comércio existente em 31 de maio de 2023. O texto prevê ainda a criação, por lei complementar, do Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas, com recursos da União para fomentar a diversificação de atividades econômicas naquele estado. Quanto ao ICMS e ao ISS-QN, haverá um período de transição que ocorrerá por diminuição gradativa das suas alíquotas vigentes, reduzindo-se em igual proporções os benefícios e incentivos vinculados. Assim, as alíquotas serão equivalentes às seguintes proporções das vigentes em cada ano: 90% em 2029, 80% em 2030, 70% em 2031, 60% em 2023. E a partir de 2033, o ICMS e o ISS estarão extintos. De igual forma, para o período de 2029 a 2033, o Senado estipulará as alíquotas de referência do IBS, a fim de compor a carga tributária diminuída dos impostos anuais. Nenhum dos impostos fará parte da base de cálculo do outro. Afora as demais particularidades, de forma muito resumida, a reforma tributária promove o seguinte: em 2026, começa a cobrança da CBS pela alíquota de 0,9% e do IBS pela alíquota de 0,1%. O valor recolhido poderá ser compensado com o PIS e a COFINS, inclusive importação. Caso resulte saldo credor, o valor poderá ser compensado com outros tributos federais ou ressarcido em 60 dias. Em 2027, será instituída a CBS e extintos o PIS e a COFINS, inclusive o importação. Também será reduzido a zero o IPI dos produtos produzidos fora da Zona Franca de Manaus. Então o IPI continua, mesmo sendo um imposto federal, mas com alíquota zero até 2032. De 2029 a 2032, o ICMS e o ISS serão reduzidos proporcionalmente, de modo que a carga tributária seja de 90% em 2029, 80% em 2030, 70% em 2031, 60% em 2032, como já tinha mencionado. Em contrapartida, haverá a cobrança gradual do IBS. As reduções aplicam-se inclusive aos incentivos. E em 2033, então, são extintos o IPI, o ICMS e o ISS-QN, passando a ocorrer a cobrança da integralidade da alíquota do IBS. Essa é a primeira parte do processo de aprovação de uma emenda constitucional. Agora cabe ao Senado analisar a PEC 4519, já aprovada na Câmara dos Deputados. Estas informações, então, você pode inclusive conferir com a matéria que está disponível no site da Câmara Federal.
Em relação às alterações do regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, tivemos apenas a revogação da condição de vinculação da emissão e impressão do comprovante de pagamento eletrônico à correspondente nota fiscal de consumidor eletrônica para a permanência no regime diferenciado de apuração para bares, restaurantes e estabelecimentos similares, nos termos do Decreto 57.089, agora do dia 6 de julho. Quanto às alterações normativas divulgadas pela Secretaria da Fazenda do nosso Estado, houve apenas duas. A de número 49, tratando da dispensa da entrada mínima e das garantias na apresentação do pedido de parcelamento de débitos, e a de número 50, revogando instrução sobre a isenção nas saídas de reprodutores e ou matrizes de animais vacunos, ovinos, suínos e bufalinos. Então, eram essas as informações da reforma tributária, de uma forma muito resumida, né? E da área fiscal, quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Abrindo o último bloco do painel tributário dessa semana, gostaria de informar que mais uma vez foi prorrogado o início do envio da DCTF-Web em caso de confissão de dívida relativa a contribuições previdenciárias e contribuições sociais decorrentes de decisões condenatórias ou homologatórias proferidas pela Justiça do Trabalho. Com a prorrogação, somente a partir da competência outubro de 2023 é que a DCTF-Web substituirá a GFIP como instrumento de confissão de dívida e de constituição de crédito previdenciário referente às reclamatórias trabalhistas. Assim, até a competência setembro desse ano, as informações das reclamatórias trabalhistas permanecerão sendo transmitidas através da GFIP 650 e o recolhimento das contribuições previdenciárias será realizado através da GPS 2909 pelo empregador pessoa jurídica e GPS 2801 pelo empregador pessoa física. A última matéria dessa semana diz respeito à sistemática de contribuição previdenciária devida pelos parceiros rurais. Conforme solução de consulta publicada pela Receita Federal do Brasil na semana passada, na exploração conjunta de imóvel rural por meio de condomínio ou parceria, cada produtor rural, pessoa física, condômino ou parceiro, pode optar separadamente entre a contribuição previdenciária sobre a folha de salários e a contribuição previdenciária substitutiva, que seria o Fundo Rural. Para tanto, os produtores deverão ter inscrições individualizadas no Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, CAEPF. Além disso, deverão registrar empregados, receitas e despesas proporcionais à respectiva participação no negócio, e a opção dos produtores pela sistemática de contribuição deverá ser uniforme para os demais imóveis rurais por ele explorados, se existirem. Com essas informações, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.